Voltamos com a notícia de frente. O grupo prioritário para a vacina contra a Covid-19 é quem está na linha de frente no combate ao coronavírus. Só que tem gente que não está respeitando isso, está furando fila para ser imunizado. A Câmara de Cuiabá vai fiscalizar a prefeitura e pretende punir aí quem fizer isso. Vamos conferir. As denúncias começaram a chegar logo no início da vacinação contra a Covid-19. E a Câmara Municipal, que tem o papel de fiscalizar, promete acompanhar de perto quem estaria, então, furando fila para se vacinar contra a infecção e nem sequer faz parte do grupo prioritário. Eu tive por 3 vezes já lá no centro de eventos, percebi a fragilidade do sistema, da forma como está sendo operado lá pela prefeitura. O recebimento dessas pessoas, não está sendo feita uma triagem das listas que vêm dos entes privados principalmente, e com relação aos entes públicos vieram listas muito cheias, inchadas, enfim, todos os servidores, bem dizer, que estavam na saúde estão sendo empurrados para ser vacinados, que é errado, já que a primeira fase do Plano Nacional de Vacinação impõe que deve ser vacinado preferencialmente, ou seja, tem que ter essa estratificação de risco, os profissionais de saúde que estão na linha de frente do Covid, aqueles que estão cuidando de pessoas, que estão vacinando, que estão colhendo material para poder fazer exame, essas pessoas são prioritárias. O vereador Diego Guimarães afirmou que já recebeu pelo menos 20 denúncias de pessoas que estariam furando fila e não fazem parte do grupo prioritário e já se vacinaram contra a Covid-19. Ele reforçou, inclusive, que pediu à prefeitura a lista do nome dessas pessoas que já se imunizaram contra a doença. Encaminhei um ofício, inclusive com base na Lei de Acesso à Informação, solicitando a lista completa, com o número de pessoas que foram vacinadas e com os nomes dessas pessoas, para que aí sim a nossa assessoria possa fazer um pente fino nesses nomes e fazer uma triagem se tivermos pessoas aí que furaram filas, pessoas que não obedeceram, que se valer talvez aí de alguma benécia ou de algum jeitinho para poder ser vacinado na frente daquelas pessoas que realmente são prioritárias. A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria de Saúde, confirma 2 casos envolvendo servidores investigados. Há suspeita, então, de que eles teriam tomado a vacina sem serem do grupo prioritário. A Prefeitura está tomando todas as providências das pessoas que estão tentando furar a fila da vacinação do Covid. A gente obedece rigorosamente os preceitos destinados pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, que determina quem deve tomar no primeiro lote a vacina, que são hoje todos os trabalhadores que estão no hospital referência a Covid ou em UPAs referência a Covid. E lá é feita uma lista, e essa lista é acompanhada, inclusive, por uma comissão da Câmara de Vereadores. Nós instalamos uma ouvidoria, um centro de atendimento lá no Centro de Eventos Pantanal, onde qualquer pessoa pode, através do 0800, fazer essa denúncia de algum conhecido ou conhecida que tenta furar a fila da vacinação. A Prefeitura ainda confirma que, se for comprovado o desrespeito, os servidores podem até perder o cargo. Se alguém tentar furar a fila e for funcionário da Prefeitura comissionado, será exonerado. Se for efetivo, nós abriremos um processo administrativo para apurar a denúncia e, se comprovado, também será demitido. Quem fura a fila tem que ser punido, afinal de contas, o que o mundo está passando, o que o Cuiabá está passando é brincadeira e não cabe aqui a ninguém querer dar um jeitinho para se dar bem nesse momento, né? Com imagens de Marcos Xavier e apoio técnico de Tarcísio, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. E tem que punir severamente essas pessoas. Deixa eu trazer aqui os dados da Covid em Mato Grosso, que foram divulgados aí pela Secretaria Estadual de Saúde. 213.734 casos da Covid no estado, 199 mil, quase 200 mil pessoas já se recuperaram. Nossa. O número de mortes chega à marca de 5.069 óbitos pela doença, infelizmente, e a taxa de ocupação mais alta do que ontem, 71,87%. 3% a mais, né? 3%. De 3% a 4% a mais. Com bastante. 115 leitos disponíveis. Nas últimas 24 horas, Lúcia Haroldo, foram notificadas 1.508 novas confirmações do caso de coronavírus e, infelizmente, 26 mortes. E só para a gente reforçar aí o convite ao nosso telespectador do A Notícia de Frente, que nos acompanha em outros telejornais,
Hoje, no Jornal do Meio Dia, a gente vai falar com o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo. E tem aí, na verdade, muita notícia para repercutir com ele. E uma delas esse alerta que ele vem fazendo duramente, né? Tanto na imprensa, nas redes sociais, que é do aumento dos casos aqui em Mato Grosso. A média aí de confirmação de casos, né, seguramente está em torno de 1.000. A média, né? A Nayara acabou de falar aqui, ontem, o balanço de ontem apontou mais de 1.500 novos casos confirmados. Isso. Essa semana aqui, praticamente toda semana, excetuando-se lá na segunda-feira, quando o número é menor, né? Mas nos outros dias foi em torno aí de 20, 25, 24. Ontem, 26 mortes. O que preocupa é que Mato Grosso está acima da média nacional, né? O deputado Lúdio Cabral Essa é a preocupação. colocou isso de forma muito clara. Não só no número de mortes, como nos registros de novos casos contaminados. Ele diz o seguinte: olha, isso daí é o seguinte, tem muito mais do que o Estado está notificando, né? Sim. Mas aí a culpa não é do Estado. Não é isso que ele quis falar aqui, que tem um número muito maior do que esses casos que são informados oficialmente para a população, né? Por quê? Olha, Porque o nível de contaminação está muito alto, não é isso? Antes do seu destaque, Lúcio, deixa eu só repercutir com os ouvintes, os telespectadores, a questão dos caminhões. O pessoal está mandando aqui, ó. Bom dia, bancada. Só lembrar, a Mage comprou 400 caminhões. Bom Futuro também, não pagam frete, porque compra diesel direto da distribuidora. Vivaldo Dias, caminhoneiro há 39 anos. Olha aí. Mas, gente, essa briga dos caminhoneiros deveria ser de todos os brasileiros, pois vai dobrar para a cesta básica. Mais uma que só compra caminhão, só os grandes. Eu mesmo vendi 2 caminhões, não aguentei, mas não sobra nada. Pedágio caro, diesel sobe toda semana e ninguém faz nada. É o Odair de Várzea Grande. Mais uma sobre o assunto. Haroldo, não há determinação legal de que o preço do petróleo produzido pela Petrobras deva ser regulado pelo preço internacional. Existe pressão dos acionistas, então essa proibição não procede. É decisão política. Segundo a própria Petrobras, o preço do barril no Brasil poderia ser de $39, incluindo custos de extração, lucros e investimentos. Por que vendem a $99? É o Paulo Miller. Não, o que eu ressaltei é só essa questão política de não intervir na política de preço da Petrobras, né? Todas as vezes que o presidente da República intervém, ele tem problemas com a categoria de caminhoneiros, né? Nisso, por conta exatamente de investidores que olham, de certa forma, com uma certa desconfiança na política da Petrobras, né? Isso não deixa equilibrada a economia, não deixa equilibrada essa relação da Petrobras com seus investidores. Você viu as participações dos caminhoneiros aqui. Está aí colocado, né? Blairo comprou tantos caminhões, Eraí comprou tantos caminhões e tem aí mais uns 4 ou 5 barões aí que também deve ter comprado aí um monte, né? Uma fileira de caminhões. Ou seja, os grandes sempre são os beneficiados. A verdade é o seguinte: não foi nesse governo, mas cometeram um estelionato com os caminhoneiros, né? Lá atrás prometeram para eles: olha, juro baixo, não sei o quê. Aí é o seguinte, deram o docinho e depois tiraram o docinho, não é isso? Aí eles ficaram olhando para o tempo e estão enfrentando todas essas dificuldades hoje. Os grandes não têm problema nenhum. Lógico que não. São milionários, são bilionários, não é isso? E o seguinte, grande parte desses grandões, né, dos barões, eles costumam não devolver para o Estado tudo aquilo que eles ganharam aqui. Volto a ressaltar aqui a importância dos médios, dos grandes produtores, né? De tudo aquilo que eles fazem de bom para o estado de Mato Grosso. Graças a eles que Mato Grosso
chegou nesse estágio. Mauro Mendes A crítica disse aqui é essa porque semana, não pensaram nos pequenos exatamente, também. Mauro Mendes disse essa semana, olha, Exatamente. Mato Grosso será um estado da elite nacional e deve-se ao trabalho dos produtores aqui de Mato Grosso. Não é isso? Agora, os barões tinham que ter um pouco mais de consciência, um pouco mais de sensibilidade e contribuir mais com Mato Grosso, principalmente no aspecto social. Não, mas eles fizeram sim na pandemia pelo social, lá em Sapezal, certo? Lá em Sapezal. Seu destaque. Bom, Não, a gente não vai conseguir falar. meu destaque é para falar de vetos, né? Dos vetos aí do governador Mauro Mendes. Vou falar de 2 vetos, não é isso? Tudo bem, né? Eu acho que tem umas muriçoquinhas aí. De 2 vetos. Um é o veto do governador lá na isenção de 14% lá na Previdência dos aposentados. E o outro veto é o veto da RGA dos servidores do Poder Judiciário. Bom, no caso dos aposentados, a Assembleia, né, a maioria dos deputados já deram aí já deu todas as indicações aí de que vão derrubar o veto do governador Mauro Mendes. Não é isso? Porque teve lá a isenção, foi aprovado praticamente pela maioria dos deputados lá em segunda votação essa isenção de 14% para quem ganha até o teto do INSS, R$ 6.100. A maioria desses aposentados aqui de Mato Grosso ganha entre R$ 3.500, R$ 4.000. Vai ser um impacto muito grande na renda mensal deles, né? Vai criar muitas dificuldades. Então, nesse aspecto aqui, os deputados estão corretíssimos em derrubar o veto do governador, depois ir para a justiça, brigar, fazer o que for possível para manter essa isenção. Agora, no outro veto da RGA lá dos servidores do Poder Judiciário, os servidores lá do Poder Judiciário não vão gostar do que eu vou falar, mas isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito. Os deputados lá estão querendo derrubar também o veto do governador. Agora, o seguinte, essa questão aqui de não conceder o reajuste oferece um risco para Mato Grosso, né? Quando o governo federal liberou esse auxílio para estados e municípios, Mato Grosso recebeu mais de 1 milhão, quase 1 bilhão e 400 milhões de reais. Teve lá a suspensão do pagamento das dívidas com a União. O Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes foi claríssimo, falou, olha, tem essa ajuda, mas vamos economizar. E aí é o seguinte, um dos pontos que foi colocado de forma muito clara é não aumentar salário e não dar reajustes ao funcionalismo público. Sim. Isso é o que foi colocado, né? Quer dizer, então, se o concede o reajuste agora para o Poder Judiciário, por exemplo, existe esse risco, né? Existe esse risco porque não é o que está documentado, não é o que foi exigido dos estados e municípios. Aí o que se pergunta também é o seguinte, vai pagar para o Poder Judiciário? E o ARGA dos servidores do Poder Executivo? O Judiciário é de um outro estado? Não é. Não é o estado do Poder Judiciário, é o estado de Mato Grosso, né? Agora aqui é o seguinte, nessa questão aqui do veto especificamente da RGA, porque o governador vetou a concessão da RGA, primeiro, o Poder Judiciário enviou o projeto lá para a Assembleia, primeiro erro, aprovaram, não deviam ter aprovado, mas aprovaram, foi para o governador, ele vetou, né? Os deputados agora falam, não, nós vamos derrubar o veto, estão jogando para a plateia, né? Porque é o seguinte, porque ali na frente, a justiça vai manter isso? Os estados fizeram um compromisso de não dar reajuste. Aí concede o reajuste. E aí? A justiça vai ficar olhando como se isso daí fosse a coisa mais natural do mundo? Né? Então é o seguinte, nesse caso da RGA, né? Nesse caso aqui da RGA, os deputados estão jogando para a plateia para ficar de bem com os servidores do Poder Judiciário. Nada
além disso, porque eles sabem o seguinte, que a justiça vai acabar derrubando isso. Não fala a mesma coisa em relação aos aposentados. Por quê? Porque a versão nacional da reforma da Previdência estabeleceu o seguinte, o limite para começar a descontar a Previdência é o teto do INSS. E isso não foi verificado aqui em Mato Grosso, né? Aqui em Mato Grosso não foi verificado, o Estado começou a cobrar os 14% de aposentados e pensionistas que ganham abaixo do teto do INSS, que é de R$ 6.100. Então aqui, no caso dos aposentados, corretíssima a posição da Assembleia. No caso da RGA do Poder Judiciário, tem um nome para isso, demagogia. Estão jogando para a plateia. Simples assim. E já que a gente fala em Assembleia, registrar aqui, na área do professor Haroldo, um destaque aqui do jornal A Gazeta, desta sexta-feira, a manchete principal aqui, viu, Gersinho? Veto ao segundo mandato, né? A manchete aqui do jornal A Gazeta, decisão do STF, ameaça a reeleição na Assembleia. E a notícia aqui é a seguinte, uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal contrária à eleição da mesa diretora da Assembleia lá de Roraima, né? Não tem a ver aqui ainda com Mato Grosso. Pode ter reflexos em todo o país, incluindo Mato Grosso. O STF determinou um novo pleito, e aqui foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a reeleição do atual presidente, né, da Assembleia Legislativa de Roraima, com base na Constituição Federal, que veta a recondução para o mesmo cargo em eleição imediatamente subsequente. O preceito é o mesmo utilizado para barrar as reeleições de Rodrigo Maia do DEM na Câmara Federal e de Davi Alcolumbre no Senado. Na Assembleia de Mato Grosso, o deputado Eduardo Botelho foi reeleito presidente em julho de 2020 e a posse dele está marcada para o dia 1º de fevereiro. Não deve ter e não vai ter um reflexo imediato aqui em Mato Grosso, até porque essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma liminar, não é isso? Agora, quando isso daqui tiver a análise, a avaliação do plenário do Supremo Tribunal Federal, a decisão que o pleno tomar vai ficar valendo para as próximas eleições das mesas diretoras, não só de Mato Grosso, mas de todo o Brasil. E por que é que vai ficar valendo? Porque decisão do pleno, na linguagem juridiquês, né, cria jurisprudência. Para encerrar, deixa eu só mandar um abraço aqui para o nosso querido amigo Oliveira Júnior, que está assistindo, e ele mandou um comentário aqui no meu pessoal, falando que é a Petrobras que determina o preço no diesel dos postos. Não, nem todo mundo sabe, mas o preço do diesel vendido nas refinarias representa menos da metade, em média 45%, no preço cobrado nas bombas. O restante corresponde a impostos estaduais e federais, custos adicionais como o biodiesel e margem de distribuição dos postos de combustível. Obrigado, Oliveira, pela contribuição. E para a gente encerrar, o Oliveira que já volta a próxima semana. Um abraço para o Oliveira Júnior, né? Para a Adriana, para todo mundo. No grupo da TV ontem, né? Da TV Vila Real, né? Nós foi o destaque. Podemos aí acompanhar, né? Ele novinho. Mas não exagera, né, Nayara? Não exagera. Ele não está assim tão velhinho como você quer falar. Não, né? Um abraço, Oliveira. Um abraço, Oliveira. Olha, para a gente encerrar, vamos falar do Cuiabá aqui rapidinho, porque já com acesso garantido à Série A do Brasileirão, o Cuiabá encerra a sua participação na Série B hoje, quando vai enfrentar o CRB de Alagoas às 18h15. Às 6h15 da tarde, horário de Cuiabá, no estádio Rei Pelé em Maceió, pela 38ª rodada da competição. O Dourado é o terceiro colocado com 61 pontos e quer a vitória para fechar a campanha do acesso com chave de ouro. Então aí, boa sorte ao Dourado. E olha, eu vi uma postagem num grupo, eu não sei se... Acho que é verdade, hein? Acho que é correta a informação. Contratado pelo Cuiabá, Alexandre Pato,
É isso? Será? Oliveira Não. pode falar isso pra Isso aí, gente. é aqui. isso aqui, ó, está, tem essa reforço de peso. Alexandre Pato contratado pelo Cuiabá. Essa é a aí informação. Estou falando Essa é a aqui com o informação. Oliveira, ele Essa é a me disse que informação. parece que é meme, Meme? piada, é piada, É piada? Bom, É piada, tudo bem. gente, é piada. Vamos com essa então, pro final de semana. Obrigada, Lúcio. Então é o seguinte, eu caí como um pato, é isso? Caiu. Obrigada. rapidinho. Obrigado a todos, excelente final de semana. Ou seja, é fake news, né? É fake news. É piada. Gente, obrigada, Oliveira, aí por mais uma contribuição. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Fala Brasil. Tchau, bom final de semana. Bom dia.